Muito bem. Então, um boxplot é basicamente uma caixinha com umas retas, onde os limites dessas retas são o teu maior dado e o teu menor dado. Os limites da caixa são o primeiro quartil e o terceiro, que é basicamente o 25% e o 75%. E o do meio é a mediana. É bem auto-interpretativo esse negócio. Tá aí. Como eu falei na última aula, né? Esses dados aqui do Q3 mais esse 3 meses de DJ e menos 3 meses de DJ são tanto inúteis, né? A gente mal vê eles. Mas se tu quiser saber de onde vem dessas subtrações aqui. A única coisa que envolve, pelo menos aqui nessa explicação breve da análise desse boxplot, que envolve esses limites aqui, é essa questão de outliers aqui. Outliers são dados que estão fora da limitação onde eu coloco o meu boxplot. Né? Então é para isso que serve esse negócio aqui, né? Esses limites da caixa. Mas você muito provavelmente não vai utilizá-los. Eu nem vou revisar esse assunto, porque na aula passada a gente fez bastante conta já, sabe? Uhum. Eu quero começar uma coisa nova contigo, que é a probabilidade. Essa sim é um negócio assim que dá para se aprofundar muito, 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 cara. Mas como tu vai ser dessa parte de mais de ciência de dados e tal, você não precisa dos fundamentos matemáticos da probabilidade. Tu precisa só saber aplicar os dados que você recebe utilizando a ideia de probabilidade. Então eu não vou ser matemático aqui. Eu vou ser só bem útil, tá? Coisas assim bem úteis. Não vou falar de fundamentos demais, assim. Só o básico que você precisa para resolver problemas. Se não, cara, isso aqui daria para ser só a parte de probabilidade daria para ser bem mais que 110 páginas. A probabilidade é um assunto muito vasto, sabe? Muito mesmo. Uhum. Então eu fiz essa escolha aqui em te ensinar e acho que é a certa. Beleza? Então eu acredito que tu já tem intuitivamente o que é a probabilidade, né? Portanto, a gente nem vai citar muito nisso. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos aqui, os fundamentos básicos, para tu não confundir probabilidade com qualquer outra coisa. Tá bom? Então começa com essa ideia de experimentos aleatórios aqui. Então, são experimentos que, ao serem repetidos nas mesmas condições, não produzem sempre o mesmo resultado. Né? Por quê? Porque quando a gente está estudando física na escola, por exemplo, a gente está lá estudando o movimento de um carro, se a gente já sabe a equação de movimento daquele carro, a gente sabe qual vai ser a posição dele em qualquer experimento que a gente faça. A resposta é sempre constante. Mesma coisa para a gravidade, por exemplo. Se eu deixar um objeto cair, eu sei qual vai ser o aumento de velocidade, eu sei quanto tempo vai demorar para cair, porque aplicando-se as mesmas condições, ou seja, caindo da mesma altura, com a mesma gravidade, pelo mesmo tempo, mesmo corpo, etc., tu vai ter a mesma resposta. Só que para experimentos aleatórios, não. Então, aqui tem alguns exemplos bem clássicos aqui, né? Esses aqui um pouco mais avançados, né? Mas esses dois últimos aqui, bem característicos, né? Principalmente o último. Lançar uma moeda. Você está fazendo o mesmo experimento, está lançando uma moeda. Esse é o teu experimento, pegar uma moeda e jogar ela. E você obtém respostas diferentes. Você não pode afirmar que sempre vai ser caro, sempre vai ser coroa. Portanto, esse é um experimento probabilístico. Tá? O experimento aleatório. Tem que cuidar um pouco com essa palavra, que nem sempre é aleatório, do tipo, a resposta ela pode ser qualquer uma. Por exemplo, se tu joga uma moeda viciada, uma moeda que ela é mais pesada numa parte do que na outra, é provável que tu tenha uma determinada resposta. Então, vamos dizer assim, não é que ela é aleatória, mas ela é probabilística. Você ainda tem a probabilidade de não cair aquilo. Uhum. Entende o que eu quero dizer, velho? Só que o peso aumenta. Isso, exato. O peso daquela probabilidade aumenta, exatamente. Muito bem. Então,
já definimos o tipo de experimento, o tipo de evento que a gente vai estar estudando. Não vai ser um evento como os da física e também não vai ser como os da matemática. Por exemplo, tu quer medir os ângulos internos de um triângulo. Tu não tem probabilidade aqui. É sempre 180 a soma deles. Sempre. Muito bem. Agora vamos falar de espaço amostral. Então, todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, aqui tem vários exemplos. Quem sou eu para dar exemplo aqui? Mas eu estava pensando num dado. Se tu joga um dado, você tem 6 opções de resposta. Uhum. Então, veja, você tem uma probabilidade, ela não é infinita, ela é aleatória, mas ela é bem limitada. Apesar dela ser aleatória, de 1 a 6, e acabou. Falando nisso, para tu que é da computação, uma das coisas mais difíceis de se fazer na computação é um gerador de números aleatórios. Sempre existe alguma limitação dada pelo teu código, sabe? Até foi uma baita de uma notícia há um tempo atrás, aí, o primeiro gerador de número realmente aleatório, ou o mais aleatório já feito, algo do gênero. E é realmente algo complicado. E aí, tu sabe me dar um exemplo de um experimento, de um espaço amostral, de um experimento aleatório? O mais simples é o da moeda, depois do dado. Da moeda também. Então, quais são as opções que você tem ao jogar uma moeda? Você tem 50% de chance de cara e coroa. Exato. Se tu joga duas, então tu vai ter chances de combinação, né? Por exemplo, vai dar cara a cara, coroa a coroa e cara ou coroa. Né? Essa última, se você não está preocupado com qual moeda é, né? Você tem uma chance maior de correr cara ou coroa. Então, bem interessante isso. Muito bem. Também tem o mais confuso, que eu só aceito, não consigo compreender, que é a probabilidade da porta dos desesperados. Ah, aquele lá é maravilhoso, né? Me fala o que tu entende por ele, por favor. Eu tendo que eu consegui aplicar ele na prática e funcionou, então é isso que eu sei. Ah, entendi. Mas não faz muito sentido, né? Pô, por que na última porta é bom trocar? Não faz sentido. Não Né? faz, minha cabeça minha cabeça não computa. Ali é o limite da minha compreensão. Pois é, a gente pode falar sobre isso eventualmente, mas eu quero dar uma boa lida porque para mim também é meio bugante isso. Eu sei que tem a ver com o fato que quando tu escolhe a porta, a probabilidade de tu acertar é baixíssima, né? Se, por exemplo, tem 50 portas para tu escolheu uma, é 1 sobre 50. Só que daí tu vai cancelando as outras. Mas por que aquela que sobrou junto com a que tu escolheu tem uma probabilidade maior de ser acerta? Para mim, Porque de repente vira acumulativo, ao invés de desconsiderar a porta que você que ele tirou do jogo, torna acumulativo, daí fica, mano, não faz sentido, mas meu amigo me mostrou que é através de uma fórmula que isso faz sentido. sim. Tem um vídeo que explica isso, eu até vi, e na época me pareceu fazer sentido, igual tu falou agora, mas eu não decorei, então significa que não foi um negócio que, sabe, mexeu com a minha inteligência, assim. Então, mas a gente pode conversar, ver esse vídeo aí eventualmente. Eu só sei que na prática eu consegui aplicar isso. Tu conseguiu, Como é que tu tava jogando e num jogo que eu tinha comprado, tinha um momento que fazia exatamente essa situação, que tinha três baús, eu aplicava um, ele falava, espera, eu vou abrir o que não tem. Daí ele tirava, daí ele fala, ok, agora qual você escolhe? Você pode escolher de novo. Daí eu sempre ia pro outro, e eu fui fazendo a probabilidade, sempre 70% da chance eu acertava. E é o que eu fui fazendo bastante vezes, eu sempre acertava, e pouquíssimas vezes errava. Caraca, se tu fosse naquele programa do Silvio Santos lá, você ia ganhar, então. Mas ainda tem a chance, só diminui. Sim, existe, né? É que talvez seja melhor pensar com 3 portas só, né? Uhum. Tipo, quando a gente pensa com 3 portas, fica mais fácil. Que tu escolhe uma, a chance de tu ter escolhido a certa é 1/3. Né? Daí tu... Beleza. Tá lá com aquele 1/3. Agora tu tirou uma das portas, aquela continua com 1/3 de ser a certa. Então a outra vai ser 2/3 de estar certa.
Tipo, pelo que a gente vai ver agora de espaço amostral, entendeu? Uhum. Mas então a gente tem que ver essa parte da teoria para fazer mais sentido que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Então, eventos aqui. Tá, vamos definir o que é um evento. Algo ocorrer, ok? Então, não é exatamente o evento eu joguei uma moeda, não. Mas é algo associado à probabilidade. Por exemplo, eu joguei 5 moedas e 5 deram caras. Isso é um evento, entendeu? Então, vai ter uma forma matemática de você descrever isso que eu falei. E eu não estou dizendo forma matemática desse jeito assim. Não. Mas sim numa equação que possa te descrever a probabilidade desse evento. Então, isso, claro, vai depender do tipo de espaço amostral que tu tem, o tipo de probabilidade que tu está trabalhando, se é contínua, se é discreta, várias informações você precisa para isso. Se o espaço amostral ele é bem definido ou não, por aí vai. Porque às vezes o espaço amostral ele não é bem definido. Né? Por exemplo, a probabilidade, por isso que está sempre falando aqui, ó, ocorre falha em menos de 3 horas. Tipo, pode ocorrer daqui a trocentas horas. Então, tu não pode definir um tempo específico como limite do teu espaço amostral. Que nem tu pode definir um número específico como limite do teu espaço amostral na hora que tu joga um dado. Entende? Tu pode definir que é o 6. De 1 a 6, né? Tu tem esses 6 eventos específicos. Agora, essa coisa falhar aí, pode ser que nunca falhe, né, no teu tempo de vida. Então, vamos dizer assim, são dois tipos de distribuição diferentes. A gente usa duas equações diferentes para resolver o problema. Por isso que só saber fazer a conta não é suficiente. Tu tem que saber interpretar que tipo de probabilidade tu está estudando. Tá? E isso às vezes é difícil. Eu, por exemplo, fui ajudar uma guria esses dias e me ferrei por causa disso. Na verdade, quem se ferrou foi ela, né? É a lateral dela. Porque eu pensei que era tudo Poisson. Mas, na verdade, Poisson é quando tu não tem um espaço amostral bem definido. Tipo esse que está selecionado aí. Uhum. Mas alguns eram. Eu só não consegui entender isso na hora que eu li. Então, eu fui tudo erradão, velho. Errado, foi triste. Mas vamos lá. Vamos continuando aqui, espero não cometer mais esse erro. Então aqui tem vários exemplos aqui. Menos de 5 desdefeituosos, bem estudar, que tem uma boa limitação. Por aí vai. Tem também o conjunto vazio, eventos impossíveis, né? Por exemplo, tirar um 7 quando tu joga um dado. E uma coisa que essa apostila negligencia um pouco, mas nos ajuda a compreender os eventos de probabilidade é a contagem. E a contagem ela pode ser bem descrita por um diagrama de Venn, tipo esse aqui. Sabe, aqui não vai ter muitos exemplos, eu não preparei nenhum para hoje, mas para a aula de sexta eu quero falar um pouco sobre contagem e diagrama de Venn, que ajuda a entender probabilidade. Só vou precisar procurar alguns exemplinhos disso aí, mas é bem interessante esses exemplinhos do tipo, a gente sabe que esse cara pratica o esporte A e B. Ou a gente sabe que tantas pessoas praticam o esporte A e B, tantas pessoas praticam o esporte A, B e C, tantas praticam o BC, quantas praticam o A. Entende? Já deve ter se deparado com esse tipo de problema uma vez na vida. É bem comum em vestibular, coisas assim. E ele não é estritamente probabilidade, porque tu está calculando um número exato. Tá? Mas com técnicas de probabilidade, que envolvem contagem, tu consegue obter esse valor específico. E por que eu digo técnicas de probabilidade? Porque união, interseção, combinação e diferença são elementos de conjuntos que aparecem muito no estudo das probabilidades. Então vai ser uma forma de treinar, tá? Uma forma bem interessante até. Mas por hora, saiba que vamos definir cada um deles, né? Tá cedo ainda, tem muita coisa para ver desse assunto. Então, o que é união, né? União é quando tu tem dois conjuntos, tipo conjunto A e conjunto B. Dentro desse conjunto pode ter várias coisas, tipo o A são cores quentes e o B são cores frias. Daí vai ter uma interseção ali de cores quase quentes ou quase frias, tipo roxo, sei lá. Entende? Então é esse tipo de coisa. Por exemplo, números pares e números maiores que 10. Daí vai ter os númerozinhos aqui pares maiores que 10, tipo 12. E assim vai. Então,
A união é tu ter todos esses números ao mesmo tempo. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16... Todos eles. Então, tu não se importa, na realidade, com limitar os teus elementos, mas tu vai pegar todos. Enquanto, por isso que é um símbolo assim, ó, tu pensa em U de união, isso que parece um U. O virado para baixo é interseção. Quando é para baixo, significa que tu tá pegando só aqueles que são iguais aos dois grupos. Então, por exemplo, se o A são números pares e o B são números maiores que 10, então aqui só vai ter o 12, o 14, o 16, o 18, que são pares e maiores que 10 ao mesmo tempo. Então, só um exemplo. Né? E aqui, então esses dois são os mais importantes, com certeza. Eles te definem muito do que tem a ver com probabilidade condicional, que é uma das partes da teoria da probabilidade mais importante, tá? Isso vai acabar servindo para vários tipos de contas que tu vai fazer. E tem também o espaço complementar, esse a gente não usa muito, mas só para tu saber que existe. Você tem um espaço definido, você vai querer todos os outros. Por exemplo, digamos que o A sejam os números racionais. Se você quer o complementar dos racionais, você quer os irracionais. Então, ali seriam os irracionais. O AC seria os irracionais. Então, veja que não existe uma conta assim clara, específica para isso. É mais uma ideia, uma lógica que tu tem que utilizar, sabe? Uhum. E aqui, um menos o outro. Aqui tu tem que cuidar que esse menos não é igual ao menos das contas que nós estamos acostumados. Do tipo, os caras do B vão virar negativos. Não. O B vai, vamos dizer assim, vai destruir tudo que tem igual a ele no A. Então o B é um conjunto, A é outro. Mas pode ser que B tenha alguns elementos iguais do A. Ou seja, pode ter uma interseção entre A e B. Quando tu faz A menos B, tu está destruindo a interseção. Continua sobrando só A, mas sem aqueles elementos que são interseção dos dois grupos. Beleza? Uhum. Então tá bom. Muito bem. Vamos ler esse exemplo aqui. Uma fábrica produz processadores para computador. Da linha de produção são retirados 3 processadores e cada um é testado, classificado com B ou D defeituoso. Um espaço amostral associado ao experimento, ou melhor, ele falou um espaço amostral. A gente pode pensar no espaço amostral. Claro, seria muito longo, mas você poderia ter 3 bons, um bom e 2 defeituosos, 2 defeituosos e um bom, sabe? Você vai colocando todas as possibilidades. Uhum. Então, e veja que talvez a ordem importe, talvez a ordem não importe, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui, ó, para esse espaço, a ordem está importando, porque aqui o do meio é defeituoso, enquanto aqui o último é defeituoso, aqui o primeiro é defeituoso. Então, vamos dizer assim, esse é o espaço total possível. Então, bem, tem alguns exemplos aqui. E eu quero conversar... Bem, tem um exemplo bom aqui, só que eu não sei se eu queria já falar contigo ele já. Eu quero que tu pense um pouco sobre essa lógica aqui. Do tipo... Vamos pensar assim. Eu quero que tu faça uma lógica que eu bolei agora da minha cabeça. Vamos ver se tu consegue. Só para a gente poder dar sequência aqui, com tu dando uma pensada nesse assunto. Eu quero que você me escreva todas as possibilidades de você jogar jogar 2 dados e cair, e que a soma desses dados dê um número ímpar. Será que tu consegue me dizer todas as possibilidades? Pode escrever num papel todas elas e me mandar uma foto e a gente discute elas, pode ser? Ok. É impossível. Eu teria que passar um bom tempo. Olha, não. Por quê? Porque tu tem 12 possibilidades ao jogar 2 dados.
Ah, tá. Achava que era para jogar. Até dá. Né? Porque assim, ó, tu tem que ir eliminando as coisas. Por exemplo, dois números pares não vale. Entendeu? Então vai sempre. Um dado tem que ser ímpar. E o outro não pode ser ímpar de novo. Então essa é a lógica que tu tem que usar, entendeu? Então não importa a ordem dos dados. Não importa, aqui não importa. Nove? Pode me mandar a fotinho com todos eles? Próximo é visualmente confuso. Não tem problema. Ok. Mandei. Nossa, esse é um grande problema aqui da pessoa que não tá acostumada, né, a fazer esse tipo de coisa. Normal. Bem normal. A gente sempre pensa por uns caminhos meio esquisitos. Por isso que esse é um ótimo assunto para a gente fazer bastante exercício, ver, na verdade, bastante exercício sendo feito. Melhor do que fazer até. Que aprende mais rápido. É E a gente não só. tem tempo para tudo, né? Só não lembro muito as fórmulas da escola. Aqui não tem fórmula. Esse é o grande problema. Tem algumas questões de estatística que não tem fórmula. Então, como eu lhe falei, né? A ideia, já que a gente quer números ímpares, pelo menos um dos números que cai no dado tem que ser ímpar. Então, temos esses três números ímpares, né? E toda vez que cai um número ímpar, tu tem que cair outro número par, que é a soma de um par com um ímpar dá um ímpar. Então, a gente conta as probabilidades dessa forma. Olha só, não parece bem mais interessante? É. Então a gente vê que existem realmente várias aqui. Né? Tem um 2, tem um 4, tem um 6, e vão ter 9, então, como você mesmo falou. E assim sucessivamente. Então esse tipo de representação é bom você ir acostumando, tá? Porque às vezes ajuda muito você saber como desenhar o seu problema. Nossa, como ajuda isso? Por isso que demanda tu assistir muito exemplo e tal. Eu estava resolvendo, por exemplo, um dia um problema desse com uma aluna minha. Era um negócio mais ou menos assim. Tinha um trem com, sei lá, 5 vagões. E no primeiro, tu queria saber quantas formas dá para organizar esses 5 vagões. Só que o primeiro, e bem, dentre esses 5 vagões tem um restaurante. E o primeiro não pode ser um restaurante. Então o restaurante só podia estar aqui, 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 aqui. Tá? Daí minha aluna ficou tentando fazer a lógica e não conseguia. Só que a hora que eu fiz esses 5 risquinhos no chão, ela já percebeu o que tinha que ser feito. Né? Porque se tu tem 5 vagões, aqui só vai poder ser 4 porque não pode o restaurante. Se tu já escolheu um para estar aqui, então aqui só vai poder 4, porque
Vai poder os 3 que sobraram daqui, mais o restaurante. Aqui só vai poder 3, aqui você vai poder 2, aqui só vai poder 1. Então, a quantidade de combinações surge dessa multiplicação. Mas veja, agora que eu fiz os risquinhos aqui, fica até óbvio para ti que é isso. Mas nem sempre é óbvio. Nem sempre é óbvio qual é o desenho que representa isso. Você vai ver vários dessas situações, sabe? Que você precisa de um desenho legal. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Bem, aqui tem uns outros exemplos. Então, eu acho interessante só para você ver como ele descreve. Mas essa apostila, ela não é muito, vamos dizer assim, de mostrar desenho, sabe? Por isso que eu até depois tente me lembrar de te mandar um livro do ensino médio que eu tenho aqui, que ele é cheio desses desenhos para demonstrar como você pensar certas situações. Vou te mandar só a parte que envolve probabilidade. O livro é bem grande. Então tá bom. Beleza. Então, aqui tem várias situações, a gente pode pular todas elas. Aqui tem algumas lógicas de conjunto, tá? Essas que envolvem combinação, elas só vão cair se o teu professor foi bem teórico. Normalmente não caem problemas, assim. Saiba que existe. Que a apostila que pode te ajudar a resolver uma questão teórica da tua prova, caso tu tenha. Então, beleza. Resultados equiprováveis. Então, é um tipo de probabilidade. E a gente já conversou que nem todas são assim, né? Mas a maior parte dos experimentos que a gente vai fazer são experimentos que envolvem cartas, que envolvem dados, que envolvem moeda, são as coisas que a gente mais usa para estudar a probabilidade, são todos equiprováveis. Desse negócio de urna, com N bolas numeradas, ele pode ser equiprovável. Mas agora, pensa, se tu tivesse um problema que não fosse bolas numeradas, mas sim bolas coloridas, e tu tivesse 5 bolas vermelhas, 2 azuis e 3 amarelas, você teria muito mais chance de tirar uma bola vermelha. Então não é equiprovável. Então, saiba que um mesmo experimento ele pode ser equiprovável ou não. Beleza. Então, vamos ver aqui algumas definições. Seja ômega um espaço amostral finito, formado por N eventos, equiprováveis. Seja A um evento de ômega com M desses elementos. Então, a probabilidade de A é a fração, claro, lendo desse jeito parece muito bizarro, né? Mas um exemplo aqui é o seguinte. N são os eventos equiprováveis. Então, ao jogar uma moeda, quais são os eventos que podem ocorrer quando você joga uma moeda? Cara ou coroa. Cara ou coroa. Exatamente. Então, você tem claramente 2 eventos, um N2. Você tem 2 eventos equiprováveis, cair cara ou cair coroa. E você quer que um evento ocorra, ou seja, um evento A ocorra. Qual é o evento A que você quer que ocorra nesse simples experimento que eu falei? Você quer que caia cara. Ok? Uhum. Então, você quer que caia cara. Isso, matematicamente, significa que você quer um desses eventos. Então, o A é 1. O A, na verdade, é cair cara, só que você consegue descrever ele matematicamente com o número 1. Que é aquele um evento que cai a cara. Então, você pode entender o A como 1, ou, melhor dizendo, né, probabilisticamente falando, o A é igual a M, numericamente falando, melhor. O A é igual a M e o M é igual a 1, porque o M é o número que representa este evento. Note que o A poderia ser outra coisa, como, por exemplo, com a probabilidade de cair ou cara ou coroa. Então, nessa situação, o A seria 2.
Porque ao jogar uma moeda, a probabilidade de cair pode cair cara ou pode cair coroa, são 2 eventos. Né? São 2 eventos. Então, você vai ter m igual a 2, de um espaço que a gente já conversou anteriormente, que é 2. Então, a probabilidade de que caia a cara ou caia a coroa é 100%. Não vai acontecer nenhuma outra coisa. Vou jogar uma moeda. Mas note que, apesar de eu estar falando isso com uma linguagem bem simples até, tem muita coisa envolvida, né? Tem o fato de tu ter limitado um espaço amostral em 2, tem o fato de tu não estar considerando jogar moeda de novo, né? Tem muitas coisas nesse simples experimento. Então, note que os problemas eles podem escalar em dificuldade muito facilmente. Só que tudo vai estar dentro de como tu define o teu espaço amostral, de como tu define teus eventos. É aí que as dificuldades podem aumentar, né? Você pode ter alguma coisa do gênero, jogue 10 moedas. Então, o teu N já aumentou. Qual é o teu N? Daí tu vai ter que fazer uma continha. Com as moedas é fácil, mas agora com cartas de baralho, sabe? Vai ter 10 baralhos, sei lá. Então, as coisas elas começam a ficar bem maiores, sabe? Então, por isso que às vezes você precisa de equações. Mas para começar a estudar probabilidade, muitas vezes a gente vai na raça mesmo. Observando todos os eventos. Que nem quando eu e você, né, fizemos essa questão dos dados caírem em números ímpares. Né? Então, às vezes a gente tem que contar mesmo todos os eventos possíveis. Então, não pense que vai ser sempre jogar na equação. Infelizmente, não. Então, aqui, por exemplo, né? Blá, 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 blá. Isso aqui você já entendeu tudo, né? Então, tá. Aqui, ó. Esse exemplo já é mais interessante. Considere o lançamento de 2 moedas. Queremos saber a probabilidade do evento 2 caras. Então, veja. O A, normalmente, ele é descrito como algo que a gente fala. Ele não é um número, normalmente. Depois a gente consegue converter ele para um número, entendendo bem do que se trata o problema. Considere o evento amostral ômega 1, 2 caras, 2 coroas, 1 cara e 1 coroa. Então esse é o teu espaço amostral. São todas as possibilidades aqui ao jogar 2 moedas. Né? Então, se usamos a definição acima com esse espaço amostral, diríamos PA igual a 1/3. Essa resposta é falsa, pois os elementos de ômega 1 não são equiprováveis. O espaço amostral equiprovável seria, então, é o que ocorre. Né? Na verdade, é isso que ocorre, certo? É como a gente está fazendo, contando todas as probabilidades. Por isso que a chance de cair cara a cara seria 1/4. Não é mesmo? Assim, talvez com esse texto não fique claro, mas pensa em você fazendo experimento. Você joga uma moeda. Né? Qual é a probabilidade de cair cara nela? 1/2. Você agora joga separadamente outra moeda. Qual a probabilidade de cair cara? Também 1/2. Então, são as duas probabilidades juntas. Então, meio que no caso, você tem que multiplicar as probabilidades, né, para chegar em 1/4. E é isso que ocorre quando nós temos eventos separados equiprováveis. Você tem que multiplicar as probabilidades para chegar na probabilidade real. Ok? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito é qual é a chance de nascer um bebezinho, né? Quando as pessoas têm relações. Daí a pessoa pensa, é a chance da camisinha falhar, que de um modo geral é 2%, pelo que eu ouvi falar, certo? Então, vamos dizer assim, de 100 chances vai falhar 2. Muito bem. Só que não é só isso. A chance para ter um bebezinho não é só isso. Por quê? Porque existem outras probabilidades envolvidas que não estão associadas diretamente com o preservativo. Por exemplo, a mulher estar em período fértil, que, se eu não me engano, são 3 dias no mês. Algo assim. Então, veja. Se eu não me engano, é isso, né? Posso estar completamente enganado. Não sou o melhor médico do mundo. Longe disso. Então, digamos, né, se a gente pensar dessa forma, então você já tem uma probabilidade de 3 em 30. Né? Os 30 dias do mês que você vai ter relações com a mulher, 3 só tem chance. Certo? E você pode ir escalando isso, né? Do tipo, sei lá. Daí entre outras coisas aí de orientação sexual, tipo, sei lá, coito interrompido e por aí vai. Todas essas probabilidades
que são, vamos dizer assim, de espaços diferentes, elas são multiplicadas. São de elementos, eventos diferentes, elas são multiplicadas. Né? Que nem aqui eu tive que multiplicar a probabilidade de uma moeda pela de outra moeda. Então, ali você vai multiplicar a probabilidade de um processo de evitar ter filho com o outro. Beleza? Uhum. Então, tá bom. Muito bem. Essa abordagem frequentista aqui, ela não é tão utilizada, tá? Porque ela envolve mais uso de computacional e tal, acho que não é o caso aqui. Então, vamos deixar para lá. Agora, essa aqui já é bem boa, porque é aqui que aparece os teoremas da probabilidade. Só que é aquela parte do conteúdo que eu te falei que seria bem chato de ver, porque envolve muita teoria e tal. Eu acho que seria melhor a gente focar em resolver problemas, coisas assim. Apesar de que aqui tem uma coisa muito importante, que são essas 3 regras aqui, na verdade, esses axiomas. Na matemática, axiomas são verdades autoevidentes, tá? Então, são verdades que não dá para você negar. Tem como negar isso aí. Então, quando você vai trabalhar com probabilidade, você precisa que essas 3 coisas ocorram. Tá bom? Primeira delas, que a chance de um evento ocorrer esteja entre 0 e 100%. Então, esse 0 e 1 aqui representa isso. A probabilidade de um evento ocorrer nessa lógica que você está criando para entendê-lo está entre 0 e 100%. Isso parece óbvio, mas nem sempre é, né? Nem sempre é. Por exemplo, aquilo que eu te falei, né? Joga um dado, qual é a chance de cair 7? Essa pergunta não faz sentido, axiomaticamente falando, porque o 7 não tem chance de ocorrer. E escalando aqui um pouco, né, as nossas ideias, eu lembro de um colega meu que ele estudava mecânica quântica, e daí ele estudava a probabilidade de que um elétron tunelasse. Uma coisa assim bem... que os nomes são difíceis, mas é uma coisa que ocorre o tempo todo quando tu coloca um pendrive no computador. Então, qual era a chance disso ocorrer? Né? Só que para o potencial que ele usava lá, as contas acabavam causando uma probabilidade maior que 100% para esse espaço dele. Então, veja, não dava para calcular qualquer coisa associada à probabilidade naquele caso lá. Certo? Beleza. Então, isso aqui tem que estar bem claro. Né? Tu já pode negar a resolução de uma conta se isso aqui não for verdade. Segunda coisa, a probabilidade de que ocorra todo o teu espaço amostral tem que ser 1. Né? Você vai colocar todas as probabilidades possíveis. Tem que dar no máximo 100%. Tem que dar, na verdade, igual a 100%. Se der menos que 100%, está errado. Se der mais, também está errado. Então, não pode ter um espaço amostral que, quando tu calcula a probabilidade de todo ele ocorrer, não dê 100%. Isso a gente chama de normalização na matemática. Às vezes vai chegar funções de probabilidade para ti que não dá 1. Não dá 1. Então você vai ter que normalizar essa função. Você vai ter que multiplicar um número nela que faça ela dar 1. Okay? Então, claro, a gente vai fazer todas essas contas aqui para frente. Só estou dando spoilers para ti do que se trata essas contas. E, finalmente, a C, que é a mais difícil de entender. Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, isto é, se A interseção com B dá o conjunto vazio, então se tem que a probabilidade da união dos dois eventos é a soma dos dois eventos. Ok? Então, essa probabilidade, essa regra aqui, ela é mais difícil de entender. E ela funciona melhor quando a gente faz as contas mesmo. Então, não vou tentar explicar com palavras. A gente vai tentar entender ela com contas. Beleza? Uhum. Então, isso aqui é uma forma de
mais matemática de descrever essas coisas que eu falei ali em cima. Em especial a 2 ali, a B. Tá, porque às vezes vai ocorrer a probabilidade da união de dois eventos. Então pense, né? Aquela coisa que eu estava te falando lá sobre calcular a probabilidade de tirar um número par maior que 10. Então você tinha os números pares no conjunto A, os números maiores que 10 no B. Digamos que você queira calcular a probabilidade que eu acabei de falar. Então você vai ter que somar a probabilidade do A inteiro, do B inteiro, e diminuir a probabilidade de interseção. Na prática, por quê? Porque se você só fizesse esses dois aqui, você estaria calculando duas vezes a mesma probabilidade. Digamos, qual é a probabilidade de cair 12? Você tirar 12. Número 12. O número 12 é presente em A e em B. Então você ia calcular a probabilidade que está aqui mais a probabilidade que está aqui. Só que o 12 é um número só naquele conjunto. Então, né, você não pode calcular duas vezes a mesma probabilidade, não faz sentido. Você teria mais de 100% de probabilidade se fizesse isso. Então, por isso, tem que tirar aqui a interseção deles. Portanto, entender o básico dessas uniões de conjuntos é bem importante. Muito bem. Agora vem as primeiras continhas de verdade aqui para a gente. Tem a ver com a probabilidade condicional. O próprio nome já indica do que se trata a probabilidade condicional. É a probabilidade de que algo ocorra, tendo em vista que algo já ocorreu. Né? Por isso que eu pedi aquele exemplo dos dadinhos lá, cair um número ímpar. Né? Porque eu acho que agora tu vai conseguir me responder a pergunta que eu vou te fazer agora, para depois a gente avançar mais nesse assunto. Se liga na pergunta que eu vou te fazer agora. Qual é a probabilidade de que a soma de dois lançamentos de dados dê um número ímpar se o primeiro número que caiu já é ímpar? Sabe me responder ela? Dá uma pensada aí, vou te dar uns 5 minutinhos. Eu vou descrever essa coisa aqui no Paint para ficar mais clara a minha pergunta. Vou até apagar o que eu fiz aqui, senão vai ficar muito claro. Ó. O que eu vou fazer agora é uma probabilidade condicional, porque tem uma condição, como eu falei no primeiro dado sempre. Qual a probabilidade de que, ao jogar dois dados, a soma seja ímpar, se sabendo que o primeiro dado, no primeiro dado, melhor dizendo, já caiu um número ímpar. Ok? Então, eu espero essa resposta no WhatsApp, tá bom? Preciso ir no banheiro rapidinho.
E aí, meu caro, pensou na minha pergunta? Chegou a alguma conclusão? Pode me explicar com palavras, não precisa me explicar com números, se tu não conseguiu chegar a alguma conta. Pus 1/27, a Chegou em 1 probabilidade. sobre 27. A probabilidade, vamos ver se eu entendo a tua resposta. A probabilidade de você ter que a soma, ao jogar dois dados, a soma dá um número ímpar, levando em conta que o primeiro dado que caiu é ímpar, você está dizendo que vai dar 1 sobre 27 a probabilidade? São as 9 combinações que podem ser feitas para dar número ímpar, multiplicado pelos os únicos números ímpares que tem no dado. Bem, vamos pensar se essa tua resposta faz sentido. Não faz, eu só, É. só foi aqui mais perto que eu cheguei. Bem, vamos pensar então na lógica, aqui, sem fazer conta, tá? Vamos olhar no Paint aqui. A gente vai escrever de novo o que eu já havia feito lá. Quais são os três números ímpares? Eles caíram no primeiro dado, vamos chamar de B1. As possibilidades, então, de ter caído no primeiro dado é 1, 3 e 5, mas tipo, dane-se. Dane-se porque a gente já sabe que caiu um número ímpar. É só isso que a gente precisa saber. Caiu um número ímpar. Agora a gente quer a probabilidade de que a soma dê um número ímpar. E a única forma de que a soma dê um número ímpar, tendo em vista que caiu um número ímpar, é se o próximo número for par, certo? Agora, vamos pensar o seguinte: se isso que eu acabei de falar é verdade, a probabilidade, olha só, a probabilidade para que a soma dê ímpar é 3 sextos. Porque se o primeiro já caiu ímpar, então você sempre tem essas três possibilidades ao jogar o dado para que a soma dê ímpar, entendeu? Realmente. Então, em outras palavras, a probabilidade de que dê ímpar, levando em conta que o primeiro, com a condição, olha só, com a condição de que o primeiro já é ímpar, é 1/2. Então você tem metade da chance. Ao jogar o dado, você tem metade da chance de que a soma dê ímpar. Mas veja que é devido à condição. Porque se eu estivesse te perguntando qual é a probabilidade de que jogando um dado dê um número ímpar, a soma de um número ímpar, daí a gente teria que fazer uma conta um pouco mais complexa, né? Porque aqui tu não poderia considerar só 1, 3 e 5. Teria que considerar o 2. Só que daí tu também teria que considerar o fato de que quando tu cai um número par, né? Você pode obter uma soma ímpar somando, né, números ímpares. E talvez desse 1/2 também. Mas não foi o que eu te perguntei, né? Uhum. Entendeu a ideia? Então é isso. Veja como a pergunta é necessário para tu entender, né? Para tu fazer a conta certa, chegar na resposta, utilizar a equação certa. Se a gente nem está falando de equação ainda, a gente só está falando de modelagem de problema. Aqui. A gente só está modelando uns probleminhas. É uma coisa, nossa, pode ficar tão difícil, velho. Eu tenho uns problemas assim que às vezes uns alunos de ensino médio que querem passar no ITA, sei lá, eles me mandam um negócio absurdo. Meu, e parece tão simples, anunciado tão bobo, sabe? Tipo, as crianças estão brincando do jogo das cadeiras. Qual é a probabilidade, sabe? Só que o fato de tu estar rodando já é uma probabilidade diferente, meu. É um negócio infernal esse negócio de probabilidade. Mas é massa. Quem domina a probabilidade, meu velho, ganha grana. Ganha muita grana. Não duvido. Nossa. Vamos lá, então. Vamos finalizando aqui. Bem, a primeira continha aqui aparece levando em conta isso, olha só. Vamos primeiro definir o que significa o símbolo que a gente vai ver agora. Essa nova informação de que ocorreu D equivale a restringir o espaço amostral. Querendo ou não, é isso, né? O espaço amostral jogar um dado era de 1 a 6. Só que a condição que eu citei para você limitou em números ímpares, ou seja, o 1, 3 e o 5. Que agora será considerado como conjunto dos pontos amostrais, que forma o evento D. A probabilidade de A dentro dessa condição, A no caso ali era a minha pergunta, a soma da ímpar, soma da ímpar. Isso era o A. Dentro dessa condição chama-se probabilidade condicional de A, dado que D ocorreu. Então, no caso A é que a soma de ímpar, D, primeiro número que caiu é ímpar. Então é isso que tu tem que entender que significa esse símbolo, tá?
Aqui é só que a soma é ímpar. Aqui é a condição. Sabendo que o primeiro dado caiu ímpar. Então, olha só que massa. A gente descreveu aquilo, né, vendo todos os eventos possíveis, mas existe uma conta que pode facilitar o serviço para a gente. Que é o seguinte, quando você tem bem definido essas coisas, né, por exemplo aqui, ó, cair a soma da ímpar. Então, a soma da ímpar, interseção com o primeiro dado da ímpar, dividido pela probabilidade do primeiro dado da ímpar. Então, é uma conta aqui que envolve essa ideia de conjuntos. E envolve o fato da probabilidade ser maior que zero, entre outras coisas aqui, mas em outras palavras, dá para descrever isso com contas, ok? Claro, às vezes fica até mais fácil descrever o espaço inteiro como a gente fez lá, né? Mas às vezes não. Por exemplo, quando tu tem uma situação como essa, assim, ó, você quer saber a probabilidade de várias interseções aqui ocorrerem. A gente já vai ver um exemplo onde ocorre isso. Vai ser sempre igual a probabilidade do primeiro espaço vezes condicionais aqui, tá vendo? Olha só que coisa bonita. Pode ficar bem feião isso aqui. Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Um par de dados honestos é lançado. Qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados? Se já tem informação de que ocorreu a soma dos números igual a 6. Né? Olha que pergunta interessante. Qual é a probabilidade de ocorrer o número 2 em qualquer um dos dados, ou pelo menos um? Pode ser em um ou dois. Se já tem informação de que a soma deu 6. Então, são poucas as combinações de dados que a soma dá 6, né? Tipo, 3 e 3, 1 e 5, 2 e 4. Então, a ideia aqui é ver todas as probabilidades. Olha só. Qual que é o espaço amostral total aqui? São 36, porque ao jogar dois dados, você tem 36 combinações possíveis. Como tu falou no começo da aula, eu acho. Não é mesmo? Beleza? Uhum. Então tá bom. Bem, cara, eu acho que por hoje é isso, tá? Ok. Aí na próxima aula a gente começa a fazer alguns exemplos de conta mesmo, beleza? Beleza. Então, beleza. Até sexta-feira, então, meu querido. Falou! Até sexta.